Cara, eu tinha tão poucas certezas na minha vida, mas uma certeza que eu tinha é que a quarta temporada de Westworld seria uma bosta. Bom, nada de novo tendo em vista a terceira temporada, que foi um completo desastre. Tendo isso em vista, o que eu fiz? Fui assistir o primeiro episódio da quarta temporada, que saiu nesse último domingo, como se assim, sei lá, fosse assistir o Palmeiras jogando contra o São Paulo. O que isso significa pra mim? Nada. Basicamente era esse o meu mindset indo assistir o primeiro episódio da quarta temporada de Westworld e, para minha felicidade, eu fui completamente surpreendida por um episódio que me lembra muito o que Westworld era nas primeiras temporadas. Então eu começo esse vídeo dizendo: seja bem-vinda de volta a Westworld e seja bem-vindo também você que está nesse vídeo para ver análise, review e teorias sobre o primeiro episódio da quarta temporada de Westworld. A série original da HBO está de volta na sua quarta temporada e pra quem não lembra, nós teremos uma quinta temporada também, beleza, galera? Assim, não acabou na quarta temporada. Então nós ainda temos que criar essa expectativa na quarta temporada de que ela vai ser boa e que nós teremos uma boa finalização na quinta temporada. Pra quem ainda não assistiu Westworld e tá nesse vídeo, fuja, porque teremos spoilers, mas até agora eu posso dizer pra vocês que a primeira temporada foi uma das melhores experiências audiovisuais da minha vida, com um dos melhores plot twists que eu já vi. A segunda temporada também é boa, ela dá uma pequena confundida na cabeça, mas tem gente que prefere a segunda temporada até do que a primeira. E a terceira temporada, na minha opinião e na opinião da torcida do Corinthians, foi meio caótica, assim, virou outra proposta, as coisas não tinham vínculo com as outras temporadas. Isso se tornou uma grande problemática. Depois desse primeiro episódio da quarta temporada, eu suspeito o porquê dessa terceira temporada ter sido tão desvinculada, mas depois eu conto pra vocês um pouco mais sobre essas teorias. Primeiro a gente vai falar sobre esse primeiro episódio e sobre o que dá pra tirar dele. O primeiro episódio dessa nova temporada começa bem parecido com o que a gente viu no começo da terceira. Inclusive, eu achei que eu tinha dado play errado e que eu tava assistindo a terceira temporada, mas na verdade não, ele só começa de um jeito muito parecido, que é essa brisa do cara ricão num lugar de gente rica sendo abordado por um host. Aí, bem nesse comecinho, a gente já se depara com um rosto bem conhecido, que é o do William, nosso querido Man in Black. E, inclusive, ele chega com um meio de transporte que era utilizado pelo Serac na terceira temporada, né? Então já tem essa vibe mais vilão, quer conquistar a porra toda. Falando em terceira temporada, vamos lembrar também que a última cena dessa temporada, dessa terceira temporada, foi o Man in Black sendo morto por um aparente host. Então sim, galera, aquela cena que a gente viu, né, só refrescando a memória de vocês, era o Man in Black, né, o nosso, provavelmente humano, sendo morto por uma possível réplica. Imagino que essa réplica seja esse William que a gente tá vendo nesse primeiro episódio da quarta temporada. Um host, ele com certeza é, porque o nosso William humano, ele tava com os dedos cortados, não sei se vocês lembram, ele perdeu os dedos e aí ele tava usando uma luva preta na terceira temporada, no final da terceira temporada. Então a gente com certeza sabe que esse cara da quarta temporada não é o mesmo William que a gente tá acostumado. Bom, a gente já sabe, né, que o main plot, né, o plot principal de Westworld gira em torno da busca por imortalidade. Essa ideia insana do armazenamento de dados, da réplica de dados, e fazer com que todo esse armazenamento seja utilizado posteriormente pra você, entre aspas, imortalizar, né, a informação que tá dentro de você, dentro do seu cérebro, e reutilizá-la, replicá-la nos hosts. Mas durante a série a gente vê várias oportunidades em que essas tentativas dão errado, né? Tem aquela cena com aquele velho... que era aquele velho? Eu nem lembro direito quem era o velho, que eu acho que ele era pai do William ou alguma coisa nesse sentido, mas rolam essas cenas dos testes nele pra tentar torná-lo imortal, mas a gente vê que não dá muito certo, eles ficam meio lelés da cuca. As memórias acabam se embaralhando, parece que eles têm um certo Alzheimer, assim, mas é justamente essa confusão de armazenamento de dados que faz com que seja praticamente impossível, a gente vê durante a série, praticamente impossível replicar um ser humano pela coleta de dados, pela coleta de informações. Mas a minha teoria é que talvez, quem sabe, a gente esteja vendo uma réplica que finalmente deu certo. Esse William talvez seja a réplica que finalmente rolou acontecer, esse armazenamento de dados que torna a pessoa imortal. Penso nisso por conta daquele pequeno diálogo bem rápido que ele tem com o cara do cartel, que ele fala que ele lembra das barragens de quando ele era criança. Então é uma memória verdadeira da infância sendo trazida por um host, o que é realmente... não é muito comum isso acontecer. Bom, de qualquer forma, a gente no final da terceira temporada se depara com um laboratório cheio de hosts, e isso provavelmente vai explicar o retorno de diversos personagens que a gente tem nessa temporada.
principalmente o Teddy, né? Todo mundo surtou com o Teddy aparecendo no final desse episódio. Beleza, mas vamos destrinchar o episódio pra entender o que realmente tá acontecendo nele. Vamos começar do começo. O William chega pra galera do cartel, diz que quer comprar a porra toda deles a fim de conseguir todo o banco de dados e informações que foi roubado. Ele especifica que essas informações, esse banco de dados foi roubado. Acredito eu que roubado pela Hale original, a Hale humana. Esse banco de dados que ele tá falando possui a cópia do cérebro de todas as pessoas que já passaram pelo parque. E também informações de como os hosts foram criados. O William, ele se refere à pessoa que roubou esses dados como sendo mulher e também dizendo que ela está morta. Na terceira temporada, a gente descobre que a Hale estava trabalhando junto com o Serac e que ela morreu no parque e foi copiada pela Dolores. Por conta da morte dela, as informações não podem ser acessadas, então, basicamente, caos. Nesse comecinho, a gente ainda vê uma cena do cara do cartel se deparando com zilhões de moscas. Inclusive, moscas me parecem um grande foco dessa temporada, até porque nessa nova abertura, o que eles focam é a criação de uma mosquinha. Só relembrando vocês que as moscas em Westworld sempre foram repletas de simbolismo. Nas outras temporadas, elas representavam um tipo de erro na programação, porque a programação dos hosts não existia o mecanismo de você afastar uma mosca. Então eles ficavam paradões lá com a mosca, dava maior aflição ver isso, até que tem o episódio, acho que é o final do primeiro episódio da primeira temporada, em que a Dolores, ela se movimenta e mata uma mosca, o que já mostra que ela tá tentando sair do looping dela. Bom, o cara do cartel, ele acorda, né? Parece que ele tá acordando de um tipo de sonho e meio que num surto desnorteado, ele acaba matando todo mundo. Uma cena bem parecida com aquela que a gente já viu em outra temporada, que os hosts, eles se rebelam, parece que eles têm um surto psicótico e eles acabam matando geral, inclusive o Anthony Hopkins. Dando seguimento ao episódio, a gente conhece uma nova Dolores. Aparentemente, essa nova versão da Dolores descobriu a maracujina e as aulas de yoga. Mas, mesmo ela estando com essa vibe mais tranquila, tem certas coisas que nunca mudam. Que nem essa bendita roommate aqui, apresentando pra ela a opção de escolher um sapato preto ou um sapato branco. Ai, onde será que eu já vi isso? Naquelas tiazinhas lá do parque da primeira temporada, que elas me aparecem pro William e falam: oh, você quer o chapéu branco ou o chapéu preto? Parecia que eu tava num looping, tá ligado? Puta merda, que agonia. Nós nos deparamos com um mundo aparentemente melhor agora que todo mundo saiu dos loopings, mas ainda notamos algumas coisas meio bizarras, tipo mendigo em choque, mencionando uma torre e perguntando se as pessoas conseguiam ver essa torre. Não seria nenhuma novidade esse mecanismo das pessoas serem controladas a ponto de enxergar ou não algo. Sei lá, se elas enxergassem de forma deturpada, porque a gente vê na terceira temporada que o Pinkman, o nome dele é Caleb, né? O Caleb, ele acaba matando algumas pessoas achando que elas eram imigrantes inimigos e na verdade eles eram apenas americanos, mas ele tava vendo a galera como se eles fossem os inimigos, imigrantes e sei lá mais o que, tava matando geral, achando que tava arrasando e na verdade ele tava matando uma porrada de americano. Parabéns. Falando em última temporada, é claro que a gente não podia deixar de lado a nossa querida Maeve, e aparentemente foi pra um retiro nas neves no maior estilo Walter White. E pra quem não lembra do desfecho da Maeve na outra temporada, ela e o Caleb fazem o favor de destruir o Rehoboam. Eles destroem a máquina do Serac ao conectar a mente da Dolores na máquina. Mais pra frente eu vou contar pra vocês uma teoria que eu tenho com relação a isso, que se encaixa no papel da Dolores agora nessa temporada. Já o nosso querido Caleb, ele é encontrado numa vida bem semelhante à que a gente viu no início da terceira temporada. Trabalhando com construção, mas ao invés dele ter o parceirinho robô dele, agora ele tem um parceiro ser humano. A gente descobre que essa mudança foi feita porque os robôs meio que foram banidos. Eu acho bem justa essa ideia, tendo em vista que metade dos robôs se mostraram uns Yakuza, faixa preta, sanguinários, mas beleza. Descobrimos que os seres humanos ganharam a sua liberdade, pero no mucho. Visto que o Caleb, por exemplo, ele continua com o mesmo trabalho, não avançando em basicamente nada. Parece que ele tá preso no próprio looping dele. Que nem os hosts do parque. Essa parte do Caleb, eu confesso que teve uma coisa que me chamou extremamente a atenção, que foi a referência à pintura do Banksy, pichada na parede dele. Nessa referência, a gente vê uma máquina controlando um humano que tá controlando um drone. Grandes pensadores vanguardistas contemporâneos de Westworld que usaram essa imagem para fazer uma clara referência a todo o enredo da série. O simbolismo dessa arte em si tá no fato de que o Rehoboam era um robô que servia para controlar a humanidade e a humanidade, por sua vez, controlava os hosts do parque.
Damn! Bom, vamos lá, voltando pros acontecimentos da série, sem devaneios. Depois tivemos um pouquinho de como tá a vida do Caleb, a gente volta pro plot da Maeve, que enquanto isso tá rolando lá um busca explosiva nas montanhas de neve do Walter White. E cara, se você tem uma memória boa, você vai perceber e entender que essas cenas da Maeve, elas são um prato cheio pra quem curte pegar referência. Esse brother aqui, ele chama Coronel Brigham. E gente, ele é o coronel lá dos Confederados da segunda temporada de Westworld. A gente já viu esse cara. E isso mostra que o William, ele tá dando um jeito de adaptar os hosts do parque pra vida real, pra trabalharem pra ele, sei lá. Pra se livrar da galera, a Maeve manda uma caminhonete com explosivos pra acertar em cheio com um tiro e acabar com a graça do grupinho Busca Explosiva. No mesmo estilinho William e Dolores na primeira temporada, que eles mandam um cara morto montado em um cavalo e ele tá cheio de explosivos também. Aí eles atiram e BUM! O grupo Busca Explosiva do Velho Oeste também acaba quebrando a cara. Deixando um pouco a ação de lado, a gente volta ao plot, né, ao enredo da Christy Lores. O meu mashup de Cristina e Dolores. Como eu sou boba. E é realmente interessante a gente acompanhar esse momento da personagem em que durante 2 anos ela batalhou pra sair do looping dela, ela batalhou pra sair do parque, ela batalhou pra ser livre e encarar de vez a realidade. Mas agora, fora do looping, ela se mostra bem decepcionada com a vida real. Relaxa, Dolores, você não é a única. Nesse plot Christy Lores, a gente também acaba conhecendo um tal de Peter, um cara que não para definitivamente de tentar ligar pra ela. Peter is the new telemarketing. E em uma cena ele conta pra ela que ela fez com que ele perdesse a mulher, que ele perdesse o trabalho, ficou reclamando dos cacete A4 e sei lá mais o que. E falou que tudo era culpa da Dolores. Ele também disse que eles fazem parte de um jogo, que é possível que ela esteja criando enredos de jogos que são escolhidos pela torre. Essa torre que já foi mencionada várias vezes, a gente já viu ela tanto no trailer, como na abertura, como na foto do mendigo. Até, eu vou ser bem sincera, até o poste eu achei que tem meio que o formato da torre, mas eu posso já tá ficando muito louca. Será que a Dolores tá em um novo parque? Porque foi isso que me pareceu. Além de toda essa vibe de looping que a gente já conhece, né? A cena dela acordando, a questão do escolher o sapato preto ou branco, essa repetição da torre. Eu achei estranho que tem uma cena específica que umas crianças passam por ela, tipo uns jovens, adultos, sei lá, e eles estão super animados, parece que eles estão completamente desvinculados daquele ambiente, e eles estão falando, nossa, foi a primeira vez que eu testei isso, caramba, foi demais. Place is fucking wild. Can't believe this is your first time. Come on, it's really gonna blow your mind. Me parece que eles estão dentro de um jogo, meio que dentro de um parque. Aparentemente ela pode estar num looping, que é literalmente o que me parece. Tem outras coisas que me fazem pensar isso também. O fato de que a gente viu cenas parecidas dela acordando, a questão da pintura, ela também pintava na primeira temporada. Parece que ela tá num looping com características da Dolores que a gente já conhece, mas em outro lugar. Até porque esse logo da empresa que ela trabalha me parece bem semelhante ao logo da Delos. E sei lá, tá tudo muito suspeito. Na minha opinião, ela provavelmente tá num parque. E essa habilidade dela escrever histórias e esse ponto que o Peter bate muito, de que ela tá criando histórias, ou que ela é a culpada disso, me faz criar outra teoria, que talvez ela não esteja necessariamente num parque, mas ela esteja talvez dentro do Rehoboam, que era o robô da terceira temporada, que ele criava, né, ele, por meio do algoritmo, ele conseguia prever como seria o futuro de uma pessoa. Pela mente da Dolores ter sido ligada ao Rehoboam pra destruí-lo na terceira temporada, talvez ela não tenha destruído o robô, mas ela tenha entrado meio que dentro da máquina, entendeu? Então por isso que ela tem essa capacidade de criar as histórias. Ela está vivendo essa vibe do algoritmo, criando as possibilidades e fazendo com que elas se concretizem. Por isso que o Peter chegou naquele ponto, que é exatamente o mesmo ponto que o Caleb, ele discute na terceira temporada, que é o ponto de... eu tô fazendo isso porque eu quero ou eu simplesmente não tive escolha, né? O Rehoboam, ele não te dá escolha. Ele fala que é aquilo literalmente que tá reservado pra você no futuro com base em um algoritmo. Bom, gente, se eu entendi algo do episódio, não. Mas, se eu tivesse entendido também, não seria Westworld. O episódio acaba de forma maravilhosa e super simbólica, com um cover maravilhoso de videogames, a música da Lana Del Rey, composta na versão do Amin Djawadi, que é o compositor responsável pela trilha sonora das outras temporadas e também pela trilha sonora de Game of Thrones. O cara é um gênio.
trouxe muito da vibe da primeira temporada, toda essa questão simbólica, conversas sobre a natureza humana. Eu senti muito da vibe das primeiras temporadas. Deixaram um pouco de lado todo aquele plot Deus Ex Machina, de luta, guerra, robô, e voltou um pouco pra aquele para, respira, pensa, filosofe e, enfim, curta a viagem que é Westworld. Tivemos bons personagens, bons diálogos, boa trilha sonora e principalmente uma boa abertura pra teorizar. E obviamente pra surtar. É muito disso que a gente vê nas primeiras temporadas e eu espero que daqui pra frente a gente mantenha essa vibe. Mas, por enquanto, eu falo do fundo do meu coração, com a maior felicidade do mundo. Seja bem-vinda de volta a Westworld. É isso, pessoal, não deixem de comentar aqui o que vocês acharam desse primeiro episódio. Não deixem de assistir o primeiro episódio se você é uma pessoa que, cara, tá receoso. Eu sei que as pessoas estão receosas, eu também tava receosa. A terceira temporada pra mim foi uma bosta. Mas assim, estamos aqui, amei o primeiro episódio e vamos de cabeça nessa mesmo. Se for ruim, ó, pelo menos a gente viveu um episódio bom, belê? Não esqueçam de me falar as teorias, tudo que vocês acharam, review, análises também. E não se esqueçam que eu tô aqui no YouTube, tô lá no Instagram. Não deixem de seguir o canal, de deixar o seu like e também de me procurar lá no Instagram. É isso, pessoal, provavelmente teremos vídeos semanais analisando cada episódio de Westworld e eu espero que vocês gostem. Já manda esse vídeo pra aquele seu amigo que também ama teorizar e tá curtindo acompanhar a série. Beijo e até o próximo.